Olá, turminha! Vamos começar a nossa revisão para a nossa PO de Ciências? Vamos lá? Então, se você quiser anotar aí, ou numa folha, abrir sua apostila aí de ciência, vamos lá? Abre lá na página 49, que a Tia Bel fez um vídeo, uma videoaula estudando. Vamos lá? Na página 49. Lá na página 49, né, nós estamos estudando os tipos de respiração aí, nossa, né? E de alguns animais. Percebam aí. Olha só, vamos falar então sobre o ar. Então, olha só, a Tia Bel vai abrir aqui para vocês na apostila, nossa apostila de ciências. Então, a Tia Bel lá na página 48 e lá na página 49 que a Tia Bel fez a videoaula para que nós pudéssemos estudar aqui quanto a esse conteúdo que vai cair na prova, olha lá. Como os peixes, né? Nós vivemos no mar, lembra? Olha lá, tá lá na página 48 e na página 49. No mar, o que? Só que diferente, né? O nosso mar é o mar feito não de água, mas sim de gases, né? Que também conhecemos como ar. O nosso mar, que chamamos de atmosfera, né? Tem cerca de 100 quilômetros de espessura. O ar existe por toda parte, na verdade, mas não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto e nós não podemos pegá-lo. Então, lembra lá, olha só. Nós falamos, né, que nós podemos sentir o ar de várias formas, né? Quando nós nos abanamos, por exemplo. Lembra da brincadeira que nós fizemos? Com as mãos, com um leque, com o que você quiser. Podemos sentir o que o ventinho, né? O vento fraco, uma brisa, né? Suave no rosto. Quando o vento tá forte, né? Chega a mexer até os nossos cabelos, balança os galhos das árvores, né? Quando tá forte demais, pode até destelhar as casas, né? Quando respiramos, né? Sentimos o ar entrando, né, pelos nosso nariz, né, e enchendo os nossos pulmões. Então, entre várias formas. Cite aí, né, aí vocês vão citar, né, o ar não pode ser visto, mas em muitas situações a presença dele é perceptível. Então, vimos aí algumas aí, olha lá na página 48, na página 49, né? Então, vocês vão citar aí duas formas de perceber a existência do ar no nosso dia a dia. Lembra lá? Então, vocês vão estar citando aí algumas formas de existência do ar que vocês percebem no nosso dia a dia, ok? Agora, a Tia Bel gostaria de estar falando com vocês sobre o quê? Sobre os sapos, né? Vocês viram lá na página aí 48 da videoaula que a Tia Bel falou para vocês estudarem, né? Que a respiração dos animais, né? De alguns animais são diferentes, né? E algumas são parecidas. Alguns animais têm a respiração como nós, através dos pulmões. Então, entra o ar pelo nariz e vão, né, que filtra o ar da poluição, e aí chega até os nossos pulmões. Agora, tem animais, assim como os sapos, né? Os sapos adultos, né? Eles têm, além dessa respiração como a nossa, que é pulmonar, né? Que entra pelo nariz e vai até os pulmões, nós chamamos de respiração pulmonar. Ele também tem uma respiração cutânea, porque ele usa também para respirar, para ajudar na sua a respiração, a pele. Então, é chamada de respiração cutânea, feita pela pele. Então, o sapo, ele usa essas duas formas para respirar. E aí, até lá na apostila, vocês lembram? Deram um exemplo. Se jogar o sal na pele do sapo, ele não consegue respirar, porque o sal, ele absorve a água, né? E ele, olha lá, vai lá na página, ó. O processo de entrada e saída do ar pelos pulmões é chamado de respiração pulmonar. E através da pele é chamado de respiração cutânea. Então, olha lá, os sapos, as rãs e as pererecas são assim, diferentes, respiram dessas duas formas. Então, nós colocamos lá, ó,
se jogar o sal pode atrapalhar a respiração do sapo, ok? Então, lembra aí dos tipos de respiração, especialmente dos sapos adultos, ok, turminha? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o solo. Vamos lembrar quanto ao estudo do solo? O solo é um dos principais componentes do meio ambiente. E é nele que as plantas se desenvolvem, né? Os vegetais, os alimentos, os animais moram, né? Os seres vivos. Então, várias atividades humanas, né, prejudicam o solo, mesmo sabendo que ele é importantíssimo para a vida do planeta, para a retirada de alimentos, para onde é a moradia dos animais, as nossas, né? Então, várias atividades humanas prejudicam o solo, como a prática das queimadas, lembra que nós falamos, do desmatamento, como a agricultura, que a Chabel citou lá, apenas com uma planta, então fica, aí vai acabando com o solo, não faz o solo, vai, quando apenas uma planta é cultivada, por muitos e muitos anos, a mesma planta ali naquele solo, né, chamada de monocultura, isso também prejudica muito o solo. Então, lembre-se aí da importância do solo. O solo é importantíssimo para o meio ambiente, já que é nele que as plantas se desenvolvem, os alimentos, e os animais moram no solo. Os seres humanos moram no solo e tiram dele os seus alimentos e fazem dele sua moradia. Então, ele é importantíssimo, né, para todos nós seres vivos. Então, mas várias atividades humanas acabam prejudicando o solo. Então, o ser humano precisa do solo, né, para tirar a sua subsistência, sabe que é a moradia dele e dos outros seres vivos, dos animais, mas ainda assim, por interesses, por não pensar nas consequências, fazem ações, né, para prejudicar o solo, desmatando, queimando, né, plantando sempre a mesma coisa ali naquele solo, fazendo com que o solo deixe de ser fértil e tantas outras que nós citamos que prejudicam o solo. Tá lá na página, se vocês voltarem lá na página 36, na página, principalmente aqui na página 37, né? Situações que prejudicam o solo. Agora vamos lembrar quanto ao estudo, né? Quanto ao estudo do quê? Do vento, né? O vento, ele ajuda o quê? A remodelar a paisagem de muitos locais. Ele também transporta os materiais do solo. Então, quando vem o vento, ele carrega com ele, né? Aqui, um material, as coisas que ele, né, que tá pelo solo, de um lugar para outro. Também leva sementes, né? E todo o material encontrado. Transporta materiais do solo de uma região para outra. Por exemplo, a areia pode ser carregada pelo vento e acumular-se em outro lugar, formando o quê? As dunas, né? E tantos outros exemplos que nós poderíamos dar aqui, que o vento pode mudar uma paisagem, né? Remodelando essa paisagem. Outra coisa, vai lá estudar sobre o vento. Outra coisa que a Tia Bel gostaria de falar, olha lá. O fenômeno da natureza, né? Olha lá, vamos lá. A natureza existem vários fenômenos, né? Então, lá na página 30, nós estudamos como são formadas rochas, vocês lembram? Então aqui tem alguns fenômenos da natureza, olha lá. Vimos que o solo é formado de rochas, que vão se quebrando em pedaços cada vez menores e se misturam em restos de plantas e animais. Como existem diferentes tipos de rocha, existem diferentes tipos de solo. Alguns tipos de rocha são formados a partir da lava dos vulcões. Então, esse é um fenômeno da natureza, né? As lavas. Quando a rocha, né, ainda está embaixo da terra, se chama magma, lembra? A rocha está em altíssima temperatura, chamada magma. Ela é expelida, jogada fora, lançada fora do vulcão. Ela é chamada de lava. E tem uma coloração avermelhada, alaranjada, né? E aí,
elas formam as rochas magmáticas. As rochas se formam de maneiras bem diferentes. Veja lá. Então, o que a Tia Bel gostaria que vocês estivessem lembrando quanto a esse fenômeno da natureza? Aí, os vulcões, né? Então, olha lá. O material quente eliminado pelo vulcão, como ele se chama? Que chega até na superfície, ele é chamado do quê? De lava. L-A-V-A, de lava. E quando ele se esfria, o que acontece? Ele endurece. E quando ele endurece, ele se forma o quê? Uma rocha, né? E uma outra rocha. Essa rocha é chamada de, vocês lembram? Magmática. Então, isso vai cair na prova. Então, estuda esse fenômeno da natureza. Então, olha lá, olha lá. Dentro do vulcão, olha lá, essa rocha líquida, é uma rocha também, que lá nas profundezas, essa rocha líquida avermelhada, olha lá, ela é chamada de magma. Porém, quando ela é jogada fora do vulcão, né? Quando ele entra em erupção, quando ela é expulsa, lançada para fora, essa rocha que é líquida, que está em alta temperatura, ela vai se resfriando. Olha lá, olha a imagem aqui. E esse magma, ele se transforma, e aí ele vai endurecendo, aí ele recebe um outro nome, aí ele se transforma numa outra rocha, e esse nome, nós chamamos essa de rocha magmática, ok? Lembra? A rocha magmática. Quando endurece, se transforma na rocha magmática. Lembre disso que vai cair aí esse fenômeno da natureza, que vocês vão explicar, né? Que ele o quê? Contribui para a formação do solo. Então, se perguntar quais são as rochas, né? O que acontece com esse fenômeno da natureza, que é os vulcões, quando entram erupções, que essas rochas, como é que elas formam o solo? Aí vocês vão explicar como é o nome dela dentro do vulcão. Quando o vulcão entra em erupção, essa rocha se transforma, né, em outro nome, né, as rochas magmáticas, e elas formam o solo. Quando elas endurecem, quando elas estão mole, né, aí elas estão dentro do vulcão, porque elas estão em alta temperatura. Agora, quando elas são expulsas, né, jogadas fora do vulcão, lançadas, aí sim elas endurecem, né, porque elas vão se resfriando, aí elas formam o quê? A rocha magmática, que ajuda o quê? Contribui para a formação do solo. Então, se colocar lá, esse fenômeno da natureza contribui para... Qual é a contribuição dele para a formação do solo? Aí vocês vão explicar, vão falar com as suas palavrinhas o que a Tia Bel acabou de explicar. O material, né? Essa rocha magma que é eliminada do vulcão, ao chegar na superfície, ela vai se, né? É chamada de lava, não esqueça o nome. E aí ela vai se resfriando, era magma. Aí quando ela é jogada fora, a gente fala, né? Lava. E depois essa lava vai se resfriando e ela forma o solo, contribui para a formação do solo. E aí ela é chamada, quando ela endurece, de rocha magmática. Agora vamos continuar aí o nosso estudo. Agora, a Tia Bel gostaria de que vocês lembrassem sobre o quê? O esgoto, né? Nossa, o que acontece? Quando o esgoto de uma cidade, ele não é tratado, lembra que nós falamos? E é lançado nos rios, o que isso acarreta, né? A população. Vocês lembram que nós estudamos? O esgoto, gente, ele contém vários tipos de resíduos, de substâncias tóxicas, né? Prejudiciais. Quando é lançado nos rios, né? Ele contamina o quê? Ele contamina a água, e essa água vai ficar próxima do solo, contamina o solo, provocando o quê? Provocando muitos riscos à nossa saúde. Os animais que porventura podem beber a água, podem cair ali ou vivem naquele rio, né? E podem prejudicar todos os seres vivos, né? Que porventura caírem naquela água, forem até a água, beberem a água, usarem a água, vivem na água, então causam doenças que podem levar à morte, né? Então, o esgoto contém muitas substâncias, resíduos, restos de sujeira, né? Substâncias tóxicas
que quando são lançados, então, ao rio, contaminam a água, contaminam o solo e contaminam os seres vivos, né? Que estão ali no rio, que com certeza vão morrer, e também os animais que porventura beberem aquela água, os seres humanos, né? Causando doenças, podendo chegar e levá-los até a morte. Então, o esgoto deve ser tratado e não jogado direto no rio, ok, turminha? Lembre disso aí. Agora o tia Bel vai falar, lembra da chuva que é recolhida? Que é uma boa dica aí para guardar, armazenar água. Mas essa água da chuva, ela não é boa para tudo. Ela é boa para usar, para limpar a casa, para lavar o carro, para muitas funções. Mas para beber, ingerir, para preparar os alimentos que vocês vão estar ingerindo, a água da chuva não é recomendada. Por quê? Por quê? Porque ela cai nos telhados, que são sujos, né? Ela vai pelas calhas, né? Mesmo que ela passe por um filtro, esse filtro pega coisas grandes, como as folhas, mas impurezas não são, né? Recolhidas as impurezas da água. Ele só recolhe o quê? As sujeiras grandes, como as folhas. E aí, essa água fica armazenada, né? Numa cisterna, num reservatório do solo. E aí, uma bomba envia essa água da cisterna para a caixa d'água que fica lá em cima da casa, elevada. E aí, depois, essa caixa d'água pega essa água e distribui para dar descarga, tudo bem, não vai prejudicar. Para molhar o jardim, para até lavar um quintal, lavar até a roupa, tudo bem. Mas para ingerir, essa água não será boa. Por quê? E vocês vão dizer o quê? Porque a água da chuva, gente, ao cair, passa por áreas poluídas, com sujeiras, né? Vai adquirindo o quê? Impurezas, sujeiras, substâncias que podem fazer mal à nossa saúde. Então, dessa forma, ela não deve ser consumida, já que pode causar doenças, porque a água que nós ingerimos, ela precisa ser filtrada, precisa ser potável, precisa ser ter um nível de pureza alto, porque senão pode causar o quê? Doenças, tá bom? Tanto bebendo quanto preparando os alimentos que nós vamos ingerir. Então, é essa forma de guardar água. Da chuva não é recomendável por causa disso, das impurezas, das substâncias que podem conter essa água, tá bom? Porque já que a água da chuva cai em lugares que tem sujeira. Outra coisa que a Tia Bel gostaria de estar lembrando vocês, ó. A água da chuva, ela pode ser aproveitada na casa das pessoas e deve, né? E aí, por que que não se deve, então, usar a água captada da chuva para cozinhar? Foi o que a Tia Bel acabou de explicar, porque ela tem impurezas, né? Outra coisa que a Tia Bel gostaria de estar estudando aqui com vocês, né? A água, ela ocupa o quê? 70% da superfície da Terra. Lembra lá na apostila? A maior parte dela é salgada. 3%, uma parte pequena é de água doce, que é a que nós usamos. Desse total, 0,01% vai para os rios, ficando disponível para o nosso uso. O restante está em geleiras, em icebergs, no subsolo mais profundo da Terra. Ou seja, o que pode ser consumido é uma pequena quantidade dessa água. Portanto, são necessárias ações que contribuam para a sua preservação. Então, vocês vão lembrar de quais são elas. E aqui, encerrando nossa revisão, que a Tia Bel quer que vocês estudem para a prova, vocês vão estudar o ciclo da água, para vocês estarem explicando com as suas palavrinhas como que acontece o ciclo da água, esses processos do ciclo da água. Então, vamos lembrar, ó, o calor do sol aquece a água, né, que sopra a atmosfera, esse vaporzinho, né, dos rios, dos mares e do lago, com o calor do sol. Então, aquece a água dos rios, dos mares, do lago. Então, aquece ele e vai. Olha lá, ele está subindo para a atmosfera. A água, então, vai passar do estado líquido, que está lá no rio, nos mares, nos lagos, né? Nos oceanos, e vai passar para o estado gasoso. Vai lá, o vaporzinho vai subindo, subindo, subindo. O vapor, quando chega lá no alto, o vapor, ele forma o quê? As nuvens. E quando tá cheio de gotículas, nuvens, o vapor de água, quando elas estão carregadas, o que acontece?
Ah, quando as nuvens ficam carregadas de vapor, elas caem em forma de chuva. E a água passa desse estado, olha lá, primeiro foi de estado líquido dos rios, dos mares, ela foi no do calor do sol, aquecendo ela, foi subindo em forma de vaporzinho, até chegar lá na atmosfera. Aí o vapor da água formou o quê? As nuvens lá na atmosfera, lá no céu. Depois, quando a nuvem está carregada, então, formam as gotículas, se formam e formam aquela chuva e cai em formato de chuva. A água despenca. E a água passa, então, do estado gasoso, né? A água passa do estado gasoso para o líquido de novo. E aí acontece tudo de novo. Vem o calor, aquece o sol da água dos rios, dos mares, dos oceanos. Aí a água vai subindo em forma de vaporzinho. De um estado líquido passou para gasoso. Aí os gases vão subindo até a atmosfera, que forma as nuvens, né? O vapor de água forma as nuvens, e quando as nuvens estão carregadas, o de vapor de água cai em forma de chuva, que é o estado líquido. Então, a água passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, vocês vão citar, explicar com as suas palavrinhas todo esse processo do ciclo da água, tão importante para a nossa vida, né? Para o planeta Terra. Ok? Um grande beijo. Bom estudo. A Tia Bel indicou aí algumas páginas para reforçar o estudo e aqui fiz uma revisão, um apanhado geral daquilo que vai cair na prova, tá bom? Bom estudo para vocês e um grande beijo e contem com a Tia Bel. Tchau, turminha!